Sejam todos bem-vindos ao Não Pode Pedra. Hoje estamos aqui com o Darley. Ele acho que vai trazer novos ares aqui para o canal. Vai contar uma história um pouco mais diferente do que a gente tem contado até agora. E como vocês podem perceber, estamos em cenário novo, falando diretamente de Curitiba. Vim visitar aqui alguns parentes meus e eles cederam a casa, emprestaram para a gente. Sou muito grato, Igor, Julie, por ter emprestado a casa aí pra gente fazer essa gravação e ter me apresentado o Darley, que tem uma história aí que o Igor já me deu uma adiantada, que é algo bem bacana, algo de muita superação. E Darley, o que te fez aceitar esse convite aí para vir falar com a gente? Legal. Primeiramente, Bruno, obrigado pela oportunidade de me convidar para compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história, trajetória. E o que me fez, que fez queimar o meu coração de estar aqui foi justamente porque foi um lugar onde eu já transitei, e eu sei bem como é que é esse caminho. Então, quando eu recebi o convite de compartilhar isso no Não Pode Pedra, que o nome já é chave, não ficou muito bom mesmo, de ajudar meus outros irmãos que ainda se encontram nessa situação e dizer para eles que há um caminho, porque há um caminho que pode nos salvar dessa dependência. Da hora. E pegando aí, vamos conhecer mais você, pegando aí lá do começo, onde você nasceu, de onde você veio, como você veio parar aqui em Curitiba. Eu tenho a impressão que todo mundo de Curitiba não nasceu aqui, Todo mundo que eu conheço veio de algum lugar e tal. O pessoal que é daqui não sei, é diferente. Legal. Mas da onde você veio? Qual que é a sua história? Como você veio parar em Curitiba? Onde você nasceu? Conta aí da sua infância. Eu nasci em Guajará-Mirim, Rondônia. Eu sempre tive uma família bem desestruturada mesmo. Meu pai, minha mãe. Meu pai, 4ª série, minha mãe, 5ª série. Então, esse ambiente dentro do meu lar foi um dos que me... Como eu vou dizer? Foi um ambiente onde que me impulsionou a ir para a dependência das drogas. E você tem irmãos, irmãs? Como é a estrutura da sua família? Tenho 12 irmãos, agora a gente é em 11, porque um, infelizmente, ele se suicidou recentemente. Mas a nossa família, hoje a gente é em 11, inclusive... E você está em qual posição aí dos 11 filhos? Está no meio, está mais para cima? Eu sou o terceiro. Um dos mais velhos? Sou o terceiro. E os outros são muito mais novos ou são bem próximos à idade dos 11? São bem próximos, é um ano de diferença, eles marcavam, meu pai e minha mãe, eles marcavam ali. Nasceu um e vamos fazer outro já. Mas planejado mesmo? Vamos fazer? Não precisava nem planejar, só vai. Só vai. E sendo um dos mais velhos, você tinha essa responsabilidade com seus irmãos mais novos, como alguém que vai ajudar a criar eles, ajudando eles? Ou, cada um por si dos irmãos era mais, cada um vai na sua? Eu tive um entendimento, essa semana, minha esposa reuniu os meus sobrinhos e minha mãe lá pra gente fazer o nosso momento devocional em casa, E justamente essa responsabilidade que eu tive desde criança, desde os meus 8 anos de idade que a gente começou a trabalhar, e onde eu e mais esse meu irmão que se suicidou, a gente que era responsável por criar os nossos outros irmãos, porque meu pai passava mais tempo preso do que cuidando da gente, sabe? Então a gente tem essa responsabilidade desde criança. E justamente o fato de, mais para frente a gente vai falar um pouco, mas essa parte de princípio de honrar pai e mãe que fizeram com que Satanás não ceifasse a minha vida nesse período de drogadição. Caramba, puxado, hein? Uma resposta. Quantos anos você tinha quando você assumiu essa parte mais paterna aí dos seus irmãos? Desde os 8, 9 anos de idade a gente já capinava quintal, catava latinha, Inclusive a gente tinha o estilingue, que era a forma que a gente caçava essas rolinhas que tem. Sim. Essa era um dos nossos alimentos que a gente tinha na mesa, era quilo e farinha. A gente passava o dia inteiro caçando dentro do mato, chegava em casa, tratava, fritava e é aquilo que tinha para comer. Isso 8, 9 anos de idade? Isso 8, 9 anos de idade. E olhando agora que você está mais maduro, você enxerga com 8 anos ali, você caçando junto com seus irmãos,
algo positivo? Tipo, você consegue ver coisas boas nisso, nessa ligação que você teve com seus irmãos? Ou acho que todas essas experiências foi algo que trouxe só traumas? Eu não tenho dúvida de que toda essa experiência que eu tive como criança foram que formaram o meu caráter para que hoje eu conseguisse viver em Curitiba, viver no geral no mundo com tanta pancadaria que a gente leva todos os dias. Foram essas experiências que me fizeram e que me fazem superar tudo até hoje. Legal, hein? Porque o que eu fico pensando, eu quando eu era criança, acho que bem mais novo que isso, eu morava em uma casa assim, bem humilde, era na zona leste de São Paulo. Só que todas as lembranças que eu tenho da minha infância nessa casa que era tão humilde, eram todas experiências muito boas, era sempre alegria, sempre felicidade, porque eu como criança não via a dificuldade que eu estava passando. Não era uma dificuldade, acho que não chegava perto do que você passou. Mas comparado com meu filho, por exemplo, que tem a vida hoje em dia, tem uma vida muito boa, eu fico pensando, nossa, eu acho que eu era tão feliz quanto ele, só que eu tinha muito menos coisa do que ele. Então é bacana ver essas diferenças, que quando a gente é criança, a gente está passando por momentos que os adultos sabem que é difícil, mas que às vezes a gente vê um momento muito divertido. É verdade. Porque quando você falou, eu já fiquei imaginando, eu com 10, 11 anos, caçando um passarinho com estilingue, ao mesmo tempo que é uma coisa muito triste. É uma aventura pra mim. Cara, é uma aventura. Se mirar e acertar, no dia que pega 3, 4, deve ser a alegria da casa. Verdade. Cara, é uma experiência triste, mas, poxa, também é uma experiência legal de contar. Sabe como é que eu era conhecido no meu bairro? Bob Rolinha. Era o melhor. Cara, matava e matava. Não tinha. E eu lembrei também, eu servi uma missão. Eu fui missionário da igreja e lá, enquanto a gente estava servindo, ministrando em Goiânia, tinha 2 rapazes que eles eram muito espertos, muito malandros, assim, eram rapazes da hora. E um deles se chamava até Bruno. E tinha lá em Goiânia, tinha muita manga, muito pé de manga. E, umas mangas muito altas. E o menino virou e falou, Helder, que manga que você quer aí? Pode escolher qualquer manga, isso no pé, olhando pro pé. Qual manga que você quer? Eu olhei a mais bonita, né, a rosa. Aquela ali tá boa. Cara, ele pegou um pedaço de pedra, mas ele mirou assim, tacou no galho que tava a manga. E certinho, aparou a manga ali, aparou o galho, a manga caiu, o irmão dele veio correndo, goleirão, antes de cair no chão. Tá aí, ó. É coisa que você não espera. E lá era um bairro bem humilde, a gente sabe que foi uma habilidade que eles adquiriram por realmente precisar daquele alimento, por precisar pegar a manga para comer. Mas eles se divertiam fazendo isso. A gente também, cara, a gente se divertia muito, mas muito mesmo. Era uma alegria sair de manhã para caçar e é uma diversão assim, sabe, que o dia passava e a gente nem via. Era uma experiência muito boa. E, inclusive, hoje eu confesso pra você que eu sinto saudade, cara, desse tempo. Dessa vida mais dessa simples. vida, sabe, assim. É algo muito virtuoso, cara. A alegria, cara, ela tá na simplicidade. Hoje eu entendo que fala, cara, a gente tinha tão pouco, cara, ainda tem, a gente é tão feliz por causa que a nossa alegria, ela não tá ligada com o que a gente tem, sabe? Ela tá ligada a Cristo. E eu conheci ele, foi ele que me tirou dessa situação de drogadição. E hoje eu sou muito, mas muito feliz, não porque eu tenho uma vida melhor do que eu tinha antes, mas porque eu encontrei Jesus. E mais pra frente a gente vai falar, a gente vai entrar nesse tema, mas... E pegando ali a sua infância na educação, como era? Porque você caçando, tendo que ajudar os seus irmãos, você conseguiu estar frequentando a escola quando era criança ou não tinha nem tempo para isso? Na minha infância, eu confesso para você, cara, que eu sempre fui muito dedicado aos estudos. Por mais que a gente tinha que andar muitos quilômetros, que nem... Deixa eu ver quantos km dava mais ou menos de casa para a escola que eu frequentava. Cara, eu acho que dava mais de 15 km, velho. 15 quilômetros? Dava mais de 15 km. Eu levantava todo dia 5 horas da manhã
botava minha chinelinha no pé, a única bermudinha que eu tinha, a farda da escola, já estava até perdendo a cor já, eu levantava 5 horas da manhã para estar 7h30 na escola, porque daí eu passava na casa de um colega meu também no caminho e a gente pegava e ia. Então assim, eu sempre gostei de estudar, né? Sempre fui um cara muito dedicado nos estudos e em tudo que eu ia fazer. Só que os meus estudos interrompi no 7º ano, né? Eu nunca reprovei, cara, nunca reprovei. Foi no 7º ano e foi daí quando eu comecei a usar droga. E o que aconteceu ali para você conhecer, né? Por isso que eu digo que o ambiente do nosso lar foi um dos precursores que me impulsionou a isso, porque além de a gente trabalhar, cuidar de casa e estudar, o meu pai ele era alcoólatra, né, e era dependente também, não usava crack assim direto, não era um dependente de crack, mas usava de vez em quando. E meu pai ele era muito agressivo com a gente. Então ele chegava bêbado, ele batia na gente, dizia que a gente usava droga, dizia que a gente era vagabundo, tudo aquilo. E a gente não era daquele jeito. Eu sempre estudei, trabalhei, ajudava dentro de casa e meu pai, ele sempre falava que a gente fazia aquilo. Chegou um determinado momento que eu falei, cara, velho, se ele tá falando que eu faço isso, eu vou fazer isso. Eu tenho certeza que quando eu começar a fazer isso, ele vai me respeitar mais do que ele me respeita hoje. Foi o que eu falei pra ele. Falei, pai, no dia que eu começar a usar realmente droga, você vai me respeitar mais do que você me respeita hoje. Foi dito certo. No 7º ano, comecei a usar maconha. E como na Bíblia também tem um versículo em Salmos que diz que um abismo atrai outro. Então, a galera que começa a usar maconha, não, tô fumando só um beckzinho aqui, cara, é ilusão. Você vai chegar no pó. Se você não for pro pó, você vai direto pro crack. O crack é o final. Então, assim, um abismo vai atrair o outro, tá? E eu comecei na maconha, depois comecei a beber, depois comecei a usar pó, depois comecei a contrabandear, que a nossa cidade é fronteira com a Bolívia, né? Bolívia é um dos maiores fornecedores de droga. Então buscava na Bolívia os traficantes, levava para a capital da nossa cidade, ficava naquela, pegava o pagamento em droga e daí já era. E foi incrível que o meu pai, depois que eu comecei a usar droga, que eu comecei a beber, fazer tudo de errado, ele se calava, chegava de carro drogado, ele não falava nada, parece que era o que ele queria, sabe? Tipo, talvez o fato de ele ver os filhos bem, os filhos não estando igual ele, incomodasse ele, fazer ele se sentir menos bom. E talvez foi o que o seu cérebro percebeu ali. Falou, ele está se sentindo assim porque eu não sou igual a ele. Está se sentindo mal. Nossa, cara, que triste. Que triste. Mas pegando ali essa parte, quando você conheceu mesmo, foi através de lugares que você já conhecia ou tipo, teve algum amigo, alguém que te apresentou, alguém que falou, vem cá, o caminho é esse? Os amigos, né? Porque ninguém quer usar e o cara já vai procurar uma boca de fumo para comprar. Não. Eu comecei a trabalhar no Lava Jato, no Lavacá. E daí todos os Lavacá, todos os meus colegas que trabalhavam ali já usavam. E daí eu cheguei no primeiro dia, fiz meu trabalho, tudo, vi que a galera pegava o dinheiro dela, lavava o carro, pegava o dinheiro e já sumia, todo mundo. Falava, mas pra onde que foi a galera? Tinha um matagal atrás do Lava Jato que eles iam lá, compravam e iam lá pra trás, só saía depois que acabava. E daí eu falei, sube, né, que eles estavam usando droga lá atrás, lá, até que um dia um colega meu chegou e falou, cara, vamos lá fumar um com a gente lá. E eu falei pra ele, não, velho, não quero não. Ele falou, vamos lá, cara, é bom. Falei, tá, bora. Aí eu cheguei lá, no primeiro que eles bolaram, que eu fumei, cara, não senti nada. E eu vi os caras tudo na pira, tudo assustado. Eu falei, mas o que essa galera tá tendo aqui, velho? E beleza, não senti nada no primeiro. Do segundo já era. Eu comecei a entrar na vibe deles. Comecei a sentir o gosto da droga. Comecei a entrar na pira, que eu via que eles ficavam espiados e tudo mais. E eu comecei a entrar naquela onda também. Daí você começou a ver diferença no seu comportamento. Começou a subir pra cabeça? Subir pra cabeça. Cara, o primeiro nada. Mas a partir do segundo você já sente algo diferente em você. E qual foi o estágio que você deu um pulo aí, por exemplo, da maconha pra cocaína? O que te levou a dar esse salto a mais? Eu comecei a fumar maconha e daqui a um tempo aquela maconha já não satisfazia mais, eu comecei a beber. E daí, bebendo junto com os amigos, tinha os que estavam usando cocaína. Eu falei, não, use isso aqui que isso que vai dar uma equilibrada ali no álcool, né? Aí comecei a usar aquilo ali. E daí, depois disso, chegou um ponto, cara, que nem a cocaína estava me satisfazendo mais. E foi daí que eu conheci o tal lá eles chamam de baião, né? Que é a mistura da maconha com a pedra. Até então eu sabia, a galera falava, não, cara, nunca fuma pedra. Usa pau, usa maconha, mas nunca fuma pedra, que a pedra
Falei, cara, quero ver como é que é esse negócio mesmo. Eu cheguei, os caras estavam fumando um baião, aqui, não sei, aqui chama de Cabral, aqui em Curitiba. Mas e daí, cara, eu fumei aquilo. E pensa numa viagem louca que é, né? Aí comecei a usar aquilo, aí depois já falei, não, velho, isso aqui é muito bom. Já comecei a tirar a maconha, usar só a pedra pura mesmo. E a frequência aumentava muito? Tipo, a maconha fumava uma a cada 3 dias e a pedra já ficou algo mais constante? A pedra, quando eu gostei, cara, todo dia, não podia faltar. Então, todo o esforço que eu fazia de trabalho, que era o da onde eu tirava o recurso para levar alimento para dentro de casa, já estava tirando daquilo para poder usar a pedra. Daqui a pouco eu já estava tirando tudo, em pouco tempo. Então, aí é onde que eu digo que eu comecei a falhar na honra à minha mãe, porque eu sempre honrei ela, sempre cuidei dela. Tudo que eu fazia era em prol de ajudar ela a cuidar dos demais, né? E quando eu conheci a pedra, cara, eu já não ajudava da forma que eu ajudava antes. Chegou um ponto que já não estava ajudando mais em nada, né? E isso que doía meu coração. Eu falava, cara, velho, esse cara não sou eu. Isso, enquanto você usava, a sua consciência ainda te dava uns puxão, né? Porque a semente já tinha sido plantada no meu coração da palavra, né? E quando eu estava usando, eu falava, Deus, não deixa eu morrer nessa situação, não. Porque eu sei que se eu morrer nessa situação, eu vou pro inferno. Eu não quero morrer, eu não nasci para isso. Mas o que a galera precisa entender é que o vício, ele é algo que ele atua na tua carne, o prazer na tua carne, mas só que a prisão, ela é espiritual. Ela é espiritual. Enquanto a gente não é liberto no mundo espiritual, cara, pode esquecer. Então é por isso que a maioria da galera que faz tratamento, reabilitação em lugares que não é ministrado princípios da palavra de Deus, 90% deles recai. Por quê? Porque só Jesus liberta. Só Jesus liberta. Então, pela sua experiência de vida aí que você teve, você diria que a forma mais fácil de se libertar é com a ajuda divina? Sem dúvida. É a única, na verdade. É a única. Porque são raros os casos onde uma pessoa ela consegue se libertar por conta própria e permanecer. Ela pode passar 5, 10 anos, mas uma hora ela pode não cair no mesmo, mas ela pode cair em outro, né? Então, assim, a cura permanente, cara, só é Jesus, não há outro caminho. E como foi essa descoberta? O que tipo, você estava lá numa fase onde você estava viciado, e qual foi o momento que você falou, agora eu vou procurar a cura, agora eu vou me tratar, e como foi esse processo? Cara, é muito interessante. Eu posso me emocionar aqui, né, velho? Porque é algo muito... É algo que queima meu coração quando eu conto dessas experiências. Então, como eu falei para você, eu sempre já tinha a semente plantada no meu coração, que inclusive seu Silas, não sei se ele vai ver isso, mas eu sou muito grato à vida dele, porque ele foi que me pegou com 7, 6 anos de idade e começou a me levar para a igreja e plantou a semente no meu coração. Então, quando eu comecei a usar droga, eu já tinha um temor de Deus no meu coração, já sabia quem ele era. E daí, nessa fase, nesse caminho que eu estava, né, em drogadição, que nem eu falei para você, eu sempre falava, Deus, não deixe eu morrer nessa situação, porque eu sabia, né, quem ele era. E eu sempre, cara, falava, Deus, me ajuda, eu não tenho força para vencer isso. É algo tão forte que te domina, que nem tem acreditado que diz, aquilo que você não domina, te domina. E eu era dominado por aquilo. E eu não tinha força, cara. Eu tinha vontade, mas não tinha força. Quando eu falava, não, cara, hoje eu vou parar, tomava aquela decisão, cara, eu passava um dia no máximo, já vinha aquela vontade insaciável de querer usar, e eu corria. Pegava uma enxada, ia capinar o quintal, fazia qualquer coisa para poder comprar. Mas durante todo esse caminho, cara, eu sempre tive o temor de Deus no meu coração. E aí vem uma outra chave, que no mundo espiritual alguém tem que estar pelejando por você. Ou você mesmo, ou uma outra pessoa tem que estar pelejando por você ali em oração. E quem foi essa pessoa? Minha mãe. Minha mãe, eu chegava 3 dias amanhecidos em casa, deitava na cama, a primeira coisa que ela fazia, ela corria para a beira da minha cama, se ajoelhava e começava a orar pela minha vida. E aquilo, cara, me tomava por dentro, assim,
E você ouvia isso? Eu ouvia e eu não ficava deitado. Eu levantava e saía, pegava minha bicicleta e saía pelas últimas ruas do nosso bairro. Eu começava a falar com meus pais: Deus, minha mãe está sofrendo. A minha mãe está sofrendo, eu estou fazendo minha mãe sofrer. Eu não estou morrendo sozinho, ela está morrendo comigo. Me ajuda, Deus, me ajuda. Eu comecei a clamar dentro de mim por ajuda, sabe? Deus, me ajuda, eu não aguento mais isso. Eu não sou assim, o Senhor não me fez para isso, sabe? E daí, ela, a minha mãe, mais a dona Edna, que também quero agradecer a senhora, né, por ter pago um preço pela minha vida, tá? Sou muito grato pela vida de vocês dois, seus filhos, dona Edna. Essa mulher, nos últimos dias que Deus estava para poder me resgatar, essa mulher disse que ela rolava no chão, cara, falando: Deus, não deixe Satanás matar ele, não deixe Satanás matar ele, sabe? E depois eu comecei a usar com 15 e passei 4 anos. Com 19, Deus falou: não, agora eu vou entrar na vida dele. E, cara, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim tão sobrenatural, que eu chegava nos fumódromos, que sempre tem um local onde tem os fumódromos, onde tem um líder naquele local ali, que os outros vão lá, levam, dá uma parte da droga para ele e usa, né, o ambiente ali para poder usar. Eu chegava, cara, nos fumódromos, o líder lá de dentro falava: tem um rapaz assim, assado aí fora, não deixa ele entrar. Eu falava: cara, mas como assim? Eu tô com droga aqui, tenho muita droga. Mostrava pro cara as petecas de droga, porque eu fazia contrabando, né? E pegava pagamento tudo em droga. Cara, ninguém quer saber se tu tem droga não, a gente não te quer, tô aqui. E eu não entendi aquilo, cara. Eu fui entender aquilo depois que eu me converti, o Espírito Santo começava a falar dentro de mim. Lembra aquele dia lá? Que não deixaram tu entrar? Era eu que tava ali. Cara, assim, muito, mas tanto livramento assim de que eu comecei, só fui entender depois que eu me converti que era ele que estava me separando. E pulando já pro último dia, cara, que o Espírito Santo começou a mover algo sobrenatural, assim, a gente usando, eu mais um colega meu dentro do quarto dele, eu pegava a lata, a gente tinha uma lata lá, a gente fura ela, né, aí queima, acende um cigarro, mistura, eu acendia, eu fumava, eu ficava grilado. E daí eu tomava um gole de cachaça, amenizava aquela brisa, né? Do nada eu começava a falar de Jesus pro cara. Falar: cara, Jesus vai tirar a gente daqui, cara. Ele vai salvar a gente. Cara, e ele incorporava assim de um jeito tão tenebroso. Ele falava: cara, cala tua boca, ele falava pra mim. Quem é tu pra falar de Jesus pra mim agora? Tu tá usando pedra aqui, cara. Tu vem querer falar. Eu sabia que não era ele que tava ali. E eu ficava quietinho, né? Porque eu tava na casa dele, não tinha pra onde ir, que era o único lugar da noite que tinha pra poder fumar. Se eu saísse dali, não ia ter pra onde ir, eu ficava quietinho, beleza. Aí começava a fumar de novo. Depois eu tomava mais um gole de cachaça de novo. Deus vai tirar a gente daqui, cara. Sabe, vinha. Eu falava: Deus, mas como é que o Senhor pode usar uma pessoa, cara, que tá se drogando? Cara, ele pode, ele faz. Ele faz, cara. Ele fez comigo. E eu usando droga, eu falava comigo, cara, ele vai tirar a gente daqui. Jesus vai salvar a gente, cara. E ele de novo se manifestava e falava: cala tua boca. Tu não sabe o que tu tá falando. Beleza. Acabou a nossa droga. Aí eu falei: cara, agora acabou, o que a gente vai fazer? Ele falou: cara, eu tenho uma bermuda aqui, pega a bicicleta da minha mãe ali, vai lá ver se tu consegue mandar em frente. Beleza. Peguei a bike, botei a bermuda na cesta e fui. A única rua que era asfaltada no nosso bairro era a rua que a gente fazia para poder fazer o corre, né? E, cara, nessa que eu tava indo. Mas sabe que nóia, cara, anda de um jeito que ele quer conseguir um negócio, então o mais rápido que ele puder ele vai. E eu na bicicleta. Loucura. Aí, vamos supor que aqui no meio é a rua, né? Aqui tinha uma funerária e bem aqui tinha uma igreja. E aqui tinha um comercial, como fosse copo aqui. Cara, do jeito que eu vinha, naquela rua, uma mão bateu aqui, nesse ombro. Do jeito que eu tava, a bicicleta virou, eu quase caí, bati no meu fio, já levantei, peguei a bicicleta e saí de novo, tá? Quando cheguei nessa esquina, onde tem o mercado e a igreja, essas duas mãos aqui frearam, não foi eu que freiei, parei. Eu já tava num nível tão avançado, cara, que eu falava com o diabo onde que ele queria que eu roubasse. E eu comecei a conversar, falar: onde é que tu quer que eu roube? Aí na cabeça ela foi virando assim, ó, pro lado do mercado. Aí: aqui que tu quer que eu roube? Beleza. Aí eu comecei a maquinar como é que eu ia entrar dentro do mercado. Só que do outro lado tinha uma igreja, onde tinha pessoas em oração, cara, 5 horas da manhã. E a minha cabeça em nenhum momento ela conseguia virar para cá, para esse lado. Só para esse lado aqui.
E aos poucos eu senti como se fosse uma mão, cara, virando minha cabeça assim. Mas sabe o que é aos poucos mesmo assim? E eu consegui ver a igreja. Quando eu vi a igreja, eu lembrei de um colega meu que hoje mora em Curitiba também, tá aqui, o Geraldo. Ele vendia droga também, ele era boqueiro, que a gente fala lá, né, que vendia droga. Só que ele já tinha se convertido também e era dessa igreja. E olha o meu pensamento naquela hora, 5 horas da manhã. Eu falei, cara, o Geraldo deve estar ali, eu vou vender essa bermuda pra ele. Mal sabia eu que estava por vir. Cheguei essa igreja, ela era cercada por arame farpado, não sei se você sabe, arame farpado. E daí eu cheguei, parei e comecei a chamar Geraldo, Geraldo, Geraldo. E um cara que foi meu líder por muito tempo, eu tenho muito respeito por ele, o nome dele é Reginaldo, ele estava em oração. Aquele cara estava num nível tão alto com Deus, que ele começou a ouvir nitidamente eu chamando o nome dele, Reginaldo, Reginaldo. E quando aquele cara se levantou, eu baixei minha cabeça. Quando aquele cara começou a dar passos, cara, em minha direção, eu comecei a baixar a cabeça, baixar a cabeça. A presença de Deus era tão grande na vida, tão alta na vida daquele cara, que as trevas que estavam em mim, cara, se constrangeram. Eu não conseguia olhar para ele. E quando ele chegou, que ele falou, o que eu posso te ajudar? Eu caí em choro. Eu caí em choro. E quando ele colocou a mão nas minhas costas, eu só acordei lá dentro da igreja. Em prantos, sentindo o meu cheiro. Eu tava num nível que eu não conseguia mais nem sentir meu cheiro, sabe? Minha respiração tava podre. Eu falei, cara, o que é isso, velho? Eu conseguia sentir, Bruno, a minha respiração podre. Eu falei, cara, não, isso não é eu, isso não é eu. Levantei chorando, eu falei, cara, eu preciso ir em casa, preciso tomar um banho. Os caras, calma, relaxa, relaxa. Eu, não, cara, eu preciso ir em casa tomar um banho. Eles achavam que eu não ia voltar. Eu falei, cara, eu vou voltar. Eu vou voltar. Peguei a bicicleta, saí, fui lá em casa, cheguei em casa chorando. Minha mãe já achou que eu tinha feito alguma besteira com alguém, ou sei lá. O que foi, meu filho? Porque eu tava em prantos, sabe o que é em prantos, cara? Minha mãe nunca tinha me visto chorar daquele jeito. Eu falei, mãe, Deus está fazendo algo dentro de mim. Deus está fazendo algo dentro de mim. Eu só preciso tomar o banho, preciso voltar para a igreja. Tomei o banho, voltei para a igreja. E daí lá a galera me recebeu tudo, oraram por mim e me direcionaram ao encontro com Deus. Falaram, cara, tá aqui há uma semana. A gente vai ter um encontro com Deus. E você vai ir? E daí a galera falou, daqui a uma semana a gente vai ter um encontro com Deus e você vai ir. Eu falei, não, beleza, vou ir. Pagaram toda a minha inscrição, aí só falaram uma coisa pra mim, Dário, por favor, durante essa semana, cara, fique em casa. Não, cara, eu vou ficar em casa, cara. Deus já tava movendo algo muito sobrenatural dentro de mim. Eu falei, mãe, daqui uma semana eu vou pro encontro com Deus. Cara, fiquei 1 dia, 2 dias, no 3º dia não aguentei. Tinha uma voz incrível, o nome desse cara, o Reginaldo, o apelido dele era Neném. E o nome do boqueiro que eu costumava pegar droga com ele era Neném também. Caramba. Acredita? Cara, eu te juro, cara, que eu fiquei em casa, no 3º dia ficava uma voz aqui, outra voz aqui. Vai lá no Neném, teu discipulador, cara lá da igreja. Aí outra voz ficava aqui. Cara, vai lá no Neném lá, tu não já tá curado mesmo? Tu não já foi livre? Vai lá no Neném, aparece lá. Aí outra voz aqui. Cara, eu fiquei o dia inteiro com aquela voz na minha cabeça. As duas, aqui. Teve uma hora que eu falei, não. Falei, vou lá no Neném, né? Já tô curado mesmo. Olha só. Cara, quando eu cheguei no portão da casa dele, ele gritou lá de dentro. Fiquei sabendo que tu é da igreja agora. Cara, olha o nível. Eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei no portão, cara. Eu bati no portão, o cara sabia que era eu que tava lá fora. Entrei, quando eu entrei, ele preparou uma bola assim, cara, de pedra. Ele falou, essa aqui é tua. Na hora que tu quiser, é só pegar em cima da mesa. Eu falei, não, cara, não quero não, tô curado, tá. Aí ele foi no fundo do quintal, ele ficava sentado lá vendendo, eu sentei do lado do cara. Aí a galera começou a vir, comprar, pegar e comprar. E sempre tem um cara que você tem afinidade para fumar com ele. É aquele teu chegado de... Aí entrou o Macaquinho, que é o cara que eu tinha afinidade para fumar com ele. O nome dele é Alan, a gente chama ele de Macaco. Cara, quando ele entrou, ele pegou, falei, cara, velho, acho que eu vou pegar aquela muca lá que ele fez, ó. Ainda assim eu falei, não vou não. Aí o Macaco saiu. Aí depois entrou o Robson, que era o outro cara que eu tinha afinidade para fumar com ele também. Quando o Robson pegou, eu falei, não, velho,
Falou, Nenê, eu vou pegar aquilo lá que tu deixou pra mim. Ele falou, eu sabia que tu não ia aguentar. E começou a dar risada. Aí eu peguei aquilo e saí, cara, com esse colega meu. Aí a gente foi pra uma casa quase na esquina, cheio de mato. Só tinha um lugarzinho que a gente limpava mesmo pra gente poder usar. Esse meu colega, ele preparou pra fumar na lata. E eu sabia que a lata era muito forte. Falei, não, vou fazer só um cigarro mesmo. Cara, eu fiz um cigarro. Quando eu acendi aquele cigarro, veio um vento dentro daquela casa, cara. Um vento só dentro da casa. Os matos começaram a se torcer tudo. E, cara, a gente assustado. Eu lembrei, é Deus. Falei, é Deus, cara. Isso aqui é Deus atrás de mim. E eu, vazei. Cheguei em casa assustado, cara, assustado. Mãe, o que foi? Eu falei, mãe, Deus foi lá no lugar onde a gente estava usando. Eu não vou sair mais de casa, não. E não saí mais. Aí esperei o tempo de encontro com Deus. Cara, nesse encontro com Deus, minha vida mudou ali dentro, porque eu abri meu coração verdadeiramente para que Deus transformasse a minha vida, porque eu não aguentava mais. E Ele é justo e fiel, cara. Quando a gente pede, a gente deseja, Ele trabalha no desejo do nosso coração. E aqueles 3 dias, cara, foram os 3 dias que eu precisava para poder ser liberto das drogas. E quando eu saí dali, eu pedi pro pastor, eu falei para ele, pastor, eu preciso fazer um ato profético para me lembrar lá fora de que eu sou uma nova pessoa. E de que Deus confia em mim. Ele falou, o que tu quer fazer? Eu quero só fazer um ato profético de colocar meu pé lá fora do portão. Quando eu colocar o segundo, eu vou dizer que minha vida nunca mais vai ser a mesma. Ele falou, não, meu filho, pode fazer. E eu fiz isso, cheguei no portão, coloquei um pé. Quando eu coloquei os dois fora do local onde estava acontecendo o encontro com Deus, eu falei, Deus, a partir de hoje minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou dar orgulho para minha mãe e vou dar orgulho para meu pai. Daquele dia em diante, cara, nunca mais senti vontade nenhuma de usar droga. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, mãe, a partir de hoje, eu vou dar orgulho para a senhora e vou dar uma vida digna para a senhora. Meu pai olhou lá, de onde ele estava sentado, ele falou, eu te dou 3 meses para tu voltar a usar droga. Eu falei, tá repreendido, Satanás. E, cara, o meu pai, depois que eu vim para Curitiba, ele era o cara que mais chorava, sentindo a minha falta. Ele era o cara que mais sentia a falta, cara, de mim. Né? E essa foi a trajetória que eu fiz para poder me libertar. E quanto tempo você ficou nessa dependência? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Cara, eu andava na rua, Bruno, o pessoal falava, cara, esse aí, acho que mais uma semana já era. Mais um mês, eu acho que desse ano não passa. Essas eram as palavras que eu ouvia, sabe? E depois, o engraçado é que depois que... O louvável, na verdade, que depois que eu vim pra Curitiba, cara, todo ano que eu voltava lá, que as pessoas olhavam pra mim, cara, elas viam Jesus. Eu falava, cara, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Como que esse camarada conseguiu sair? Olha como é que esse cara tá hoje. Quantos anos faz que você tá liberto? Cara, em 2012, nós estamos em 2023, cara, 11 anos. Caramba, 11 anos. 11 anos. E como tá o seu pai hoje em dia? Meu pai, ele faleceu ano passado, no final do ano passado. Depois de 4 meses eu perdi meu irmão, né? E daí foi daí que eu sempre tive essa responsabilidade, né? De que eu falei para desde criança, de cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. E quando eu perdi meu sacerdote no final do ano passado, eu trouxe a responsabilidade para mim de novo, né? Inclusive trouxe a minha mãe no final desse ano, mais 4 irmãos e 3 sobrinhos, que são filhos dos meus irmãos que ficaram com a minha mãe, né? Então não tinha como trazer ela e não trazer eles. E hoje eles moram comigo aqui em Curitiba. E estão tendo uma vida melhor do que a que você teve lá em Rondônia. Sim, com certeza. E a ideia é mostrar para eles o caminho. Né? Falar, cara, há um caminho que vocês têm que seguir. E como foi o término? Porque seu pai faleceu faz 1 ano? Isso, aham. E como estava a relação de vocês antes disso? Boa. O meu pai, depois que eu me converti, depois de 1 ano já de convertido assim, o Espírito Santo, ele fez algo muito forte, cara, assim, no meu relacionamento com meu pai, porque meu pai, no tempo que ele batia muito na gente, eu comecei a usar droga nesse tempo,
Eu cheguei em casa uma vez, cara, meu pai ele sempre chegava e ele tava bêbado, né? Então desmaiava. Pra matar ele, bastava pegar uma faca e ir lá e cortar a pescoço dele. Foi justamente o que eu fiz. Eu peguei uma faca, cara, pra matar meu pai, mas algo dentro de mim foi mais forte, não tenho dúvida que foi o Espírito Santo, cara. Fala, cara, não faça isso. Não faça isso, né? De tanto ódio que eu tinha do meu pai. Porque ele maltratava muito, cara. Muito a gente, sabe? E esse mesmo espírito, cara, ele me convenceu um dia de que eu tinha que perdoar meu pai. Então, minha relação com meu pai antes de ele morrer era muito boa. Porque eu perdoei meu pai, pedi perdão pra ele, né, também. E assim, como eu falei pra você, ele era o cara que sentia mais falta de mim. Toda vez que ligava pra mim, cara, era só choro. Ele tava com saudade, isso e aquilo, entendeu? Então, assim, e meu pai se converteu antes de morrer, se batizou e tudo mais. Então, isso que confortou meu coração, de saber que meu pai morreu cristão. Saber que um dia eu vou poder encontrar ele, sabe? Não foi o mesmo com meu irmão, né? Isso é o que entristece meu coração, porque eu não tenho problema nenhum com a morte. O que me entristece é de saber que alguém morre sem Cristo. Isso é o que entristece meu coração. E isso que me entristece até hoje na morte do meu irmão, que eu não sei se ele morreu com Cristo. Pela vida que ele levava, eu tenho quase certeza que não. E daí depois que esse meu irmão morreu, o mesmo Espírito dentro de mim, quantos mais você vai querer que morra para você tomar a posição de trazer eles para cá? Foi daí que eu fui para a internet e tudo mais, o pessoal da empresa, né, me apoiou 100% para trazer eles para cá e hoje eles estão aí. Mas a relação com meu pai, cara, ela era muito boa, né? Muito boa. Antes da morte dele, tive um convívio bom com meu pai. E até o final da vida dele, ele casado com a sua mãe? Eles não eram casados, eram só... Eles casam... Cara, de Deus mesmo. Meu pai, antes de morrer, ele e minha mãe casaram. Eles passaram, eu acho que... Meu irmão tinha... Eu tenho 29, meu irmão morreu com 30, cara. 28, 27 anos, eles dois só juntos, né? Sem casar. Aí daí, antes do meu pai morrer, eles casaram. Eles casaram. Porque assim, eu sou uma pessoa que sou muito grato pela mãe que eu tenho também. Amém. Foi uma mulher muito guerreira, e ainda é, né? Tá viva. E ao ver a história da sua mãe, eu vi isso, né? Que é uma guerreira. E como é essa visão que você tem da sua mãe aí na peleja com seu pai, com você e seus irmãos? Qual é a visão que você tem da sua mãe hoje, que você tem mais maturidade? Minha mãe é minha rainha, cara. Eu tenho minha esposa, preciso cuidar dela, preciso cuidar, assim, na parte que eu digo emocional, né, e financeira também. Mas antes da minha esposa é minha mãe, porque foi uma promessa que eu fiz para ela naquele dia que eu cheguei do encontro, que eu ia dar uma vida digna para ela. Prometi uma casa para ela, e eu vou dar isso para ela. Eu não tenho dúvida disso. Então, assim, minha mãe, cara, morando comigo hoje ali, eu vejo que são os planos de Deus se cumprindo para esse tempo. Deus vai me dar a condição de dar uma casa para minha mãe. Deus vai me dar a condição de dar uma vida digna para ela, onde ela possa levantar de manhã, ela possa ter um café para tomar, possa ter a cadeirinha dela para ela sentar e ficar tranquila, porque minha mãe sofreu demais, cara. E esse é um ano de paz na vida dela. A partir desse ano, é um ano de paz na vida da minha mãe, de tranquilidade, de sossego, sabe? E quando ela chegou aqui, a gente já notou já uma diferença, assim, na questão de preocupação, porque quando ela estava lá em Guajará, eles não sabiam o que iam comer no dia de manhã, né? Então, assim, a minha mãe, pra mim, cara, é a minha rainha, cara. Ela, por toda a dificuldade que ela passou, ela nunca pensou em abandonar a gente. Eu fiz até uma música pra ela e pro meu pai, né? Que o nome da música é 1% do seu amor. Tem uma frase que diz: e não diminuiu 1% do seu amor. Ela me cuidou até os 21, dos 21 eu saí de casa, e ainda assim, por saber, né, que o amor dela é maior do que o meu por ela, o amor dela não diminui 1%. E esse é o amor de todas as mães, cara. Não diminui. Não diminui. E eu sou grato a Deus por tudo que minha mãe fez pela gente, né? Um pouco antes da gente começar, você tinha me falado que não tinha filho ainda. Isso me lembrou muito uma ponderação que eu fiz uma vez sobre o amor, que eu só descobri o que era o amor quando eu me tornei pai. E acho que você vai perceber isso quando você tiver o seu filho.
porque é o único amor gratuito. Acho que é muito próximo, é o único amor que eu acho que é próximo ao amor do Salvador, é o amor dos pais. Porque quando o nosso filho nasce, ele não te dá nada. A criança, ela vem ao mundo e ela necessita de tudo. Ela necessita da gente para qualquer coisa. Se você não alimentar, ele morre. Se você não trocar ele, ele morre. Se você não der água, morre. Sem o leite, morre. Se você não cuidar da infância dele, ele se torna um adulto traumatizado. Então ele só exige de você. E ele não vai te devolver nada de troca enquanto ele for criança, adolescente. Ele só vai dar prejuízo, digamos assim. É muito gasto, é muita dor de cabeça, é muita preocupação. Ele exige muito de você. Só que ele te transforma. Um filho transforma o pai. Porque quando ele nasce e você começa a cuidar dele, você começa a criá-lo, você está chegando perto do amor do Salvador. É que você amar um ser de graça. É você amar uma pessoa não porque ela vai te prover alguma coisa. É você igual um casamento. Um casamento, ele tem uma troca de amor. Onde se um para de dar alguma coisa, o outro vai ficar magoado e tem essa troca de sentimentos. Coisa que não tem com o bebê. Porque se ele não te der nada, você vai continuar amando ele não vai te dar nada. E você ama ele de graça. Show. E esse amor que eu vi você querendo retribuir para sua mãe, eu acho que é a meta de nós como filhos. É o momento onde a gente pode devolver parte desse amor. E cara, eu acho que todo mundo que estiver assistindo vai ter muito orgulho dessa sua atitude. Amém, amém. Porque eu gostaria que meu filho fosse assim igual você quando tivesse sua idade. Ver o que sua mãe fez por você, foi uma guerreira aí, e ela agora está tendo esse amor de volta. Com certeza aqueles 4 anos que você passou lá está se revertendo hoje em muito orgulho. Sim, sim. Cara, parabéns. Obrigado, Bruno. E eu ia te perguntar também, e como tá os seus irmãos, seus outros 10 irmãos hoje? Ficaram 3 lá, inclusive tem um, que daí tem uma outra irmã minha, daí vem ele deve ser o 5º. Não, ele é o 5º. Ele é dependente hoje. Ele é dependente químico, ele usa pedra também. Inclusive eu dou dor de cabeça pra minha irmã lá. E daí sempre que eu ligo, que ele quer falar comigo, né, que as pessoas ficam retraídas com vergonha do que faz, né, que a pedra ela deixa a gente envergonhado. E daí o que eu falo pra ele? Eu falo, cara, você tem um exemplo de alguém que conseguiu. E eu confio em você, porque uma pessoa, cara, nessa situação, a única coisa que ela precisa é de alguém que confie nela, que ame ela. Que foi o que aconteceu comigo. A minha mãe nunca me olhou com um olhar de desprezo. Ela sempre me amou. E sempre falava pra mim, eu sei o filho que eu gerei dentro de mim. Isso me fortalecia. Isso me gerava vida. Eu até li uma frase que diz bem assim, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E era o que minha mãe fazia. Ela acendia uma vela na minha escuridão. E é isso que a gente tem que fazer na vida de pessoas que se encontram na drogadição. Não adianta você chegar com uma pessoa e falar, cara, quando é que tu vai mudar de vida? Queria vergonha na cara. Olha o que tá fazendo da tua vida, tá morrendo, tá se matando. Ainda continua nisso, cara. Você não vai estar acendendo uma vela na escuridão. Então, fortaleça essa pessoa acreditando nela, amando ela, né? Falando palavras positivas que vai levantar ela no dia a dia, porque ela já está para baixo. Se você chegar de uma forma áspera, agredindo ela em palavras, ela vai ficar mais para baixo ainda e vai se afundar mais ainda. Então, ame. E esse meu irmão, é coisa que eu falo para ele, eu falo, cara, eu acredito em você, porque era o que eu precisava. Pegando o gancho aqui, quando eu cheguei em Curitiba, eu participei de uma ministração na igreja, cara, que falava sobre paternidade. Eu saí daquela ministração, cara, eu peguei meu telefone, eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, por favor, fala que você acredita em mim. Eu só preciso ouvir isso só, porque eu sempre soube do meu potencial, do que eu podia fazer, mas algo me travava, eu não sabia o que era. É porque eu nunca tinha ouvido do meu pai essa frase, eu acredito em você, vai, cara, tenta. E é hoje o que eu faço com os que eu trouxe.
Falo, cara, eu acredito em você. Eu confio em você. Vai lá e faz. Se não der certo, você volta e faz de novo. Uma hora vai dar certo. Eu não tive isso. Hoje eu louvo a Deus por ter esse entendimento, né, e de passar esse entendimento, esse encorajamento para os meus irmãos que eu trouxe de lá hoje. Então, cara, abençoe uma pessoa, não amaldiçoe ela, né? Então, esse é o recado que eu deixo para o pessoal, que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Top, cara, top. Eu percebi, isso daí eu tenho muito comigo também, de encorajar meu filho, de fazer ele, de saber que ele consegue as coisas. Ele é baixinho, eu e minha esposa tem uma diferença bem grande de altura, como você percebeu. E eu, assim como ele, sempre fui uma criança baixa. Eu fui crescer, hoje eu não sou alto, mas eu tenho 1,80, tá? Eu tô uma média boa, digamos, de altura. Só que quando eu tinha a idade dele, eu era igual a ele. Sempre tive os ossos atrasados, sempre fui pequeno e sempre fui muito corajoso. Sempre quis fazer todas as coisas sozinho, e eu sempre tento fazer exatamente isso, encorajar ele para que ele faça tudo sozinho, que ele consiga fazer as coisas, para que ele tenha coragem. E ontem no carro voltando, o Igor, meu cunhado, estava elogiando ele, que ele é muito corajoso. Eu falei, olha, e o que eu acho legal da coragem do meu filho é que ele não é uma pessoa destemida. Não é alguém que é inconsequente, que vai, uma criança que vai, pula, se pendura, sobe na árvore, que não tem medo de cair. Ele sente muito medo. Eu vejo ele sabendo que ele é pequeno, sabendo que aquilo é muito alto para ele, e eu vejo ele enfrentando esse medo. Cara, para mim é gratificante demais. E é algo que eu sempre falo para ele, tipo, não tem problema ter medo, mas enfrenta, vai lá, você consegue, você vai conseguir. E eu vejo isso fazendo muita diferença na vida dele. Num restaurante que a gente estava também agora nas férias, cara, eu vi uma cena que me deu muita dó como pai. A gente foi em um restaurante muito bacana, cara. Eu levei ele num lugar muito legal para uma criança, que era cheio dos heróis, cheio dos personagens, e tinha encenação no meio, tinha lugar para eles brincarem, e os fantoches vinham, brigavam no meio do restaurante, de porrada, assim. Eu ia ser uma criança realizada naquele restaurante. E tinha um menininho na mesa, 2 mesas pro lado, que desde que a gente chegou, moleque com o celular na mão, ele não viu nada, cara. Ele não viu nada, ele não viu o restaurante. Acho que se ele saísse de lá, ele não ia saber onde ele estava. Ele não acompanhou nenhum momento daquilo. E o Guilherme se divertiu, meu filho brincou, curtiu o ambiente. Então eu vejo que hoje, depois de ouvir a sua história, como uma criação, ela faz total diferença, cara. Tipo, ao mesmo tempo que seu pai, ele te puxou praticamente o tapete ali, sua mãe, tipo, consertou, arrumou de volta, tipo, reparou tudo que dava para acontecer na sua vida. E depois você perdoou seu pai, tipo, foi tão importante a criação da sua mãe que até o seu pai, tipo, acabou se consertando junto com isso. Então, tipo, como pais e mães têm poder na vida dos filhos, Total, né? total. E como você se vê agora, tipo, você ainda não tem filhos, como você se vê agora criando seus filhos? O que você acha que de toda a sua experiência de vida vai ser algo que você vai querer levar, assim, para sua posteridade? Cara, eu falo muito com a minha esposa sobre filhos, né? Minha esposa também, apesar de ser nova, ela é muito madura, né? Inclusive, a minha esposa ela é resposta de oração, cara. Eu orei muito, ela não orou nada. Mas assim, é uma mulher que me ajuda, cara, demais. A gente conversa muito a respeito de filho. Cara, os meus filhos vão ser criados nos princípios bíblicos, né? E aquela coisa, não vou deixar eles passar necessidade, mas vou ensinar eles como eles mesmos conquistar as coisas deles, por causa que na música que eu fiz pro meu pai, eu agradeço ele pelas correções que ele me deu, porque hoje elas me ajudam a suportar as pancadas duras e fortes que o mundo me dá para recuar. Essa é uma frase da música que eu fiz para ele. E meus filhos não vai ser diferente. Eu só não vou deixar eles passar a mesma necessidade que eu passei, mas para eles conquistarem, né, os objetivos, os desejos dele de comprar isso, comprar aquilo, eles vão ter que correr atrás, não vão ter as coisas de mão beijada, né? Porque, cara, aquilo que a gente não sabe, o suor que foi tido para ganhar, a gente não consegue valorizar.
né? Então, assim, a criação dos meus filhos vai ser pautada na Bíblia, né? E vão ter que se esforçar para conquistar o que eles querem, simples assim. Simples assim. E eu fico pensando, né? Tipo, o meu filho, o seu futuro filho, eles têm muito azar. Eles têm muito azar, porque a gente tem muita coisa para jogar na cara, né? Tipo, eu fico imaginando você criando seu filho, tipo, e ele vai ter as coisas boas, vai ter a mochilinha dele, vai ter o caderninho, vai estar numa escolinha bacana que ele vai andar, o quê? 10 metros, vai de van pra escola, e você jogando na cara que andava 15 quilômetros, que caçava passarinho com estiline. Tipo, meu, ele tá muito, cara. Tem que jogar aos poucos, porque senão o cara, para ele desistir, cara, é 2 palhinhos, porque, pô, o cara passou por tudo isso, cara, ele tá aqui, eu não tenho essa dificuldade, tô nessa nutelagem aqui. Eles têm muito azar. Porque, cara, tem muita coisa pra jogar na cara. Legal. E eu ia ver uma coisa, não sei se você vai querer, não tenho nem um violãozinho aqui pra acompanhar, mas você citou 2 vezes essa música sua, eu fiquei muito curioso, cara. Você não vamos mandar uma palhinha? Eu queria, cara. Ela é bem assim, ó. Mãe, por 9 meses me carregou e por mais 21 anos de mim cuidou e não diminuiu 1% do seu amor e não diminuiu 1% do seu amor. Essa é minha mãe, linda, maravilhosa. Essa é minha mãe, linda, maravilhosa. Seu amor por mim é bem maior do que o meu por você. Mesmo sabendo disso, nunca fiquei sem comer. Guardava o que era seu pra poder me alimentar. Me diga se nesse mundo há amor pra se igualar. Por situações difíceis, mãe, você teve que passar, mas nenhum momento pensou em nos abandonar. Sei que não há o que pague o amor que me doou, mas de uma coisa certa eu sei, mãe, sou eterno devedor. E sim, eu sei ao certo de onde vem toda a inspiração. Vem do seu grande amor, mãe, e da minha gratidão. Aí vem do meu pai. Pai, sei que com seu jeito costumava dizer, que ele sempre falava que nunca fazia nada, né? Que não fez nada, mas tudo o que fez marcou minha caminhada. Se hoje sou duro na queda, foi porque não me mimou, me ensinou a ser forte e firme aqui estou. E as correções que me destes hoje me ajudam a suportar as pancadas duras e fortes que o mundo me dá pra recuar. Eu sou grato a Deus por tudo que me ensinaram e hoje procuro por meios pra poder recompensá-los. Isso aí. Cara, da hora. Essa é a música. Cara, e eu percebi, enquanto você cantando, falando do seu pai, que, cara, você perdoou ele mesmo. Sim. Cara, dá pra sentir isso aí. Tipo, é algo muito difícil, cara. Eu acho que o perdão é algo muito especial, é algo muito grande que a gente pode ter, é a capacidade de perdoar alguém. Sim. E, cara, como você conseguiu isso? É que assim, Bruno, o perdão, ele não é para outra pessoa, ele é para nós mesmos. É que nem você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra quando você sente raiva dela. Então, quando eu peço perdão, eu me liberto. Não significa que eu estou libertando a outra pessoa. Para ela se libertar, ela vai ter que me pedir perdão. Porque é para isso que serve o perdão. O perdão é para libertar quem foi ferido, não para libertar aquele que feriu.
Então, quando eu perdoei meu pai, eu me libertei da raiva que eu tinha dele, de todo aquele ódio que eu tinha dele. Consequentemente, isso constrangeu ele e fez com que ele me pedisse perdão também. Nossa, da hora. Eu acho que mais uma lição que você trouxe pro pessoal aí. Amém. Valiosa, cara. Amém, amém. Valiosa. E hoje em dia você está firme na igreja? Estamos firmes. Inclusive a gente, cara, eu tenho, desde quando eu me converti, inclusive, Bruno, que nem eu falei no início, falei que ia falar em questão ali de princípios. Cara, Satanás, ele não viola princípios. Se você cumpre princípios, cara, você tem respaldo diante de Deus, que é o que Jesus usa para falar, não, cara, aí você não pode tocar porque ele cumpre princípios. Então o fato de Satanás não ter ceifado a minha vida no período de drogadição é porque eu cumpri o primeiro princípio, o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida na terra. Eu sempre honrei minha mãe. Então, como eu falei para ti, eu tive esse entendimento essa semana que minha esposa chamou os meus sobrinhos e meu irmão para conversar, para a gente alinhar, né, os pensamentos dentro de casa. E daí ela citou esse versículo e na hora, cara, assim, eu falei, cara, velho, Satanás não me matou porque eu sempre honrei a minha mãe. Então, assim, o fato de honrar, cara, e cumprir com esse princípio bíblico foi o que me segurou, cara, a vida para Satanás não me matar. Toda vez que ele chegava, falava, cara, vou matar. Quando Jesus falava, não vai. Ele cumpriu esse princípio, e esse princípio garante que ele vai ter vida longa na terra. Sabe, cara, eu tive esse entendimento assim essa semana. Então, assim, foi as orações da minha mãe foi gerando quebrantamento dentro de mim, sabe, para que o Espírito Santo pudesse ter acesso. Mas o que me livrou da morte, das garras de Satanás, foi esse mandamento, que eu cumpri e cumpro até hoje. E eu tenho entrevistado bastante pessoas já, e no canal eu tenho 3 vídeos até o momento que a gente está fazendo essa entrevista, mas fora esses vídeos a gente já tem gravado alguns outros, alguns que eu nem vou poder lançar. Mas ninguém tinha se recuperado, ainda não tinha entrevistado ninguém que tinha se recuperado, ninguém que tinha passado e vivido essa vida durante anos e conseguido vencê-la. E todos eles, nenhum deles teve esse apoio divino. Tipo, ninguém citou isso, ninguém conseguiu se livrar das drogas, provavelmente porque ninguém teve essa força, essa ajuda realmente celestial que você teve, que é o que faltou provavelmente para eles, porque até agora eu não encontrei ninguém que conseguiu vencer as drogas sem ser por meio divino. Mas acredite, Bruno, há um clamor, cara, no coração de Deus por essas pessoas, por essas vidas, para esse tempo, cara, e vocês vão ser muito usados. O Não Pode Pedra, cara, vai alcançar muitas pessoas e você vai entrevistar, cara, pessoas restauradas, curadas, cara, porque Deus, ele é o maior interessado, cara, nessas pessoas, e vocês vão ser canal de bênção, cara, canal de bênção, cara, para muitas e muitas pessoas. Amém. Esse canal, ele vai longe, cara, ele vai longe, tá? Há algo de Deus, cara, na vida de vocês, para esse projeto, e vidas vão ser alcançadas, você pode ter certeza, cara, você pode ter certeza, vidas vão ser alcançadas. No que você precisar de mim, cara, pode contar. Já percebi isso, que esse homem veio de longe para cá, nas férias, e tudo tem um propósito. Sim. Só de ouvir a sua história, eu aprendi muitas coisas. É sério, eu aprendi muito, não é porque estamos gravando. Quando você falou do perdão do seu pai, foi algo que eu levei muito para a minha vida, é algo que eu vou levar para sempre comigo. E teve algo que eu percebi enquanto você estava falando sobre honrar pai e mãe, que foi algo que eu senti, que foi do Espírito. Porque em toda a vida do meu pai sempre foi uma pessoa que aprontou muito durante a vida dele. E ele sempre foi uma pessoa muito protegida por tudo de errado que ele fazia, tanto de carro que ele capotou, não está escrito, batida, acidente, e fuma, e bebe desde que era criança. Então, assim, meu pai sempre teve muitos momentos da vida dele onde que ele passou muito perto da morte. Cara, e ele, assim como você, foi uma pessoa que honrou a mãe dele. Até o último suspiro da minha avó, meu pai sempre honrou.
E quando você falou de você ter honrado a sua mãe e o seu pai, e disso ter te salvado, eu senti muito forte o Espírito falando, ó, tá aí, ó, a resposta da proteção que seu pai sempre falou que tinha. Veio através de você, cara. Então, espero que realmente o Pó de Pedra dê muito certo, que muitas vidas sejam iluminadas, mas eu tenho certeza que uma já foi. Amém. Porque a minha, só de ter conversado com você hoje, eu já aprendi muitas coisas também. Glória a Deus. Muito obrigado por ter participado do programa. E para encerrar, teria algum recado que você daria para as pessoas? Alguma frase final, alguma coisa que você gostaria de um resumo aí da sua vida? Eu acho que isso daqui é o ponto que eu gostaria de transmitir. O que eu quero deixar para a galera que ainda se encontra ainda nessa trajetória, nessa fase de drogadição, é que há um Deus, cara, que zela pela tua vida, que te ama e que te espera. E que se você der espaço para que Ele age na tua vida, Ele vai agir. Eu dei espaço, Ele agiu na minha. E acredite, há um clamor no coração do Pai pela tua volta. E se você ainda não é cristão, né, ou não teme a Deus, eu acredito que depois que você vê esse vídeo, cara, algo vai te pegar por dentro. Porque Ele nos ama de uma forma incondicional. Incondicional. E o desejo do meu coração é que todos vocês encontrem o caminho que eu encontrei. Que vocês encontrem a luz que me iluminou e me ilumina até hoje, que é Jesus. O desejo do meu coração é que vocês consigam se libertar. E que vocês sejam felizes, que vocês voltem para os seus lares, recuperados, transformados. E que deem muito orgulho para a família de vocês. Tá? E que Deus os abençoe. É isso. Obrigado. E para todo mundo, lembre-se, sigam o canal, isso nos ajuda muito. Ajudem a divulgar esse vídeo. Eu acho que não tem como não ajudar muitas pessoas. Essa entrevista foi algo que merece ser muito divulgado, muito compartilhado. Então, por favor, nos ajude. Eu senti que isso é algo que pode ajudar e transformar a vida de muitas pessoas. Eu senti que essa mensagem vai ser o princípio aí dessa divulgação em massa, que vai ser algo que vai realmente mostrar que tem um caminho de fuga, que existe um Deus que é capaz de tirar as pessoas, que a pedra não é maior do que Ele, nada é. E você conseguiu mostrar isso. Amém. Então, por favor, compartilhem, divulguem, assinem, liguem o sininho para receber as notificações do canal. Agora eu acho que encontramos alguém que conseguiu e que vai mostrar para todo mundo como se faz. É possível. Obrigado. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque toda segunda-feira a gente está postando vídeo novo no canal, cada história uma melhor que a outra. E se você gostou, coloca aí seu comentário, coloca um hashtag gostei. E se você tiver alguma história bacana para contar, se aconteceu algo similar na sua vida, coloca aí nos comentários também. E se você puder ajudar a gente a divulgar o canal, isso é de grande ajuda pra gente. Conta para todos os seus amigos, fala para todo mundo que você gostou do vídeo, que é um conteúdo bacana, que isso vai fortalecer muito o nosso canal. Muito obrigado a todos e é isso.